Boa noite a todos os irmãos, irmãs. Que bom estarmos aqui mais uma vez com esse privilégio de abrir a palavra de Deus e falarmos dela, com a missão, de falarmos sobre as personagens bíblicas que cada irmão pôde escolher para falar nesse mês. E não poderia ser diferente, nós começarmos o mês falando sobre a mulher escolhida por Deus para ser a matriarca, a grande matriarca do povo escolhido por Deus, do povo da linhagem que viria o Messias, Sara. Nós vamos passar por diversos textos, mas será um grande resumo, porque a história é bem longa. Eu tenho a plena certeza que todos os irmãos conhecem a história de Sara. Então nós estaremos tirando algumas lições, algumas aplicações para nós. Gênesis 11, a partir do versículo 27, nós vamos tentar ser bem objetivos na nossa fala. Gênesis 11, a partir do versículo 27. Eu vou ler na minha versão, se os irmãos quiserem acompanhar na tela. São essas as gerações de Tera, ou Terá. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Aló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Nós conhecemos a história. Sara, ou até então Sarai, era meia-irmã de Abrão. E nesse momento é imprescindível que nós façamos algumas observações. Nesse momento da história, na sociedade da época, os clãs familiares, você manter a linhagem através do casamento entre irmãos, entre parentes próximos, e principalmente um homem com mais de uma esposa, por exemplo, a tribo de Israel é formada com um patriarca com 4 esposas. Era permitido, até porque a força da linhagem vinha através do sangue do homem, através da quantidade de descendentes que o homem da casa tinha, que o patriarca tinha, a linhagem, a sua herança de sangue se tornava mais forte. Então, a poligamia era comum e também a importância da descendência masculina. O homem, ele tinha obrigatoriamente que ter também um filho homem, para que a sua descendência pudesse seguir, pudesse continuar. E nós já iniciamos a nossa história de alguém que não podia ter filhos. Era simples assim, ela não tinha um probleminha, ela não tinha uma dificuldadezinha, tardou um pouco, ela não podia. A história já começa dizendo claramente que ela era estéril. Então, como que alguém nessa situação, nessa condição, poderia vir a receber uma tão grande comissão que ela recebe depois, que ela recebe posteriormente? Então a história já inicia de forma complexa para eles. E é um ponto interessante também de nós levantarmos aqui. Sempre que nós vamos estudar a história de um personagem específico, seja Paulo, seja qualquer um, nós imaginamos essa pessoa ser um super humano, um super crente, que eles eram muito diferentes de nós. E não. A Bíblia ela deixa claro os erros, e Sara errou muito, assim como Abrão errou. Abrão tomou decisões terríveis, mas Deus tinha para eles uma missão.
Deus tinha um propósito e Deus os abençoou a si mesmo. Porque eles, em determinado momento, entenderam. Nós temos que pontuar isso porque às vezes nós olhamos, puxa vida, alguém numa situação tão crítica conseguiu cumprir a missão. Sim, mas ela era falha. Ela é para nós vamos dizer assim, um grande exemplo de fé e de tudo mais? Sim, mas ela cometeu erros. E esses erros não foram ocultados pela palavra de Deus, para que nós pudéssemos também, através deles, aprender. Então, nós sabemos que antes do versículo 1 do capítulo 12, que vai falar: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Não? Nós sabemos que essa ordenança já tinha sido feita antes. Assim como o próprio Tera, que era o pai deles, já estava descendo com eles para Canaã, essa ordenança de Deus aqui ela é reiterada no versículo 1 do capítulo 12. O que aconteceu aqui no meio do caminho foi que Tera faleceu quando eles estavam em Harã. Então eles deram um tempo ali. Depois é reiterada a fala de Deus a Abrão para que ele siga o seu caminho para Canaã. Versículo 10 do capítulo 12. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abrão segue seu caminho. Abrão continua na sua caminhada para Canaã. Missão que ele tinha recebido de Deus antes, com a sua família. Junto com a sua esposa, alguns estudiosos acreditam que por volta de 500 pessoas, não era uma caravana de um casal e mais meia dúzia, era muita gente, era 500 pessoas caminhando, e existiam caminhos mais longos, mas que eram os possíveis, e existiam caminhos praticamente impraticáveis para realizar o trajeto que eles estavam fazendo. Por volta de 2.400 quilômetros era a distância que eles teriam que percorrer, com uma quantidade grande de gente, provavelmente muito rebanho, muita coisa. Então era uma caminhada pausada. Eles eram seminômades. Eles andavam um pedaço, acampavam, ficavam ali uns dias, reabasteciam, seguiam viagem novamente. Não era uma viagem fácil. Assim como muita gente hoje faz aquele trabalho, né, de pegar o mapa e dizer que o trajeto do povo de Israel do Egito até a Terra Prometida era hoje 8 horas de caminhada. E por que eles gastaram 40 anos? Circunstâncias diferentes. Eram 3 milhões de pessoas caminhando. Não era uma pessoa sozinha, munida de equipamento para caminhar uma semana inteira. Era muita gente. Então são circunstâncias diferentes. Você caminhar, você e uma família inteira com um rebanho, o rebanho não caminha na velocidade de uma pessoa. A depender do animal, você tem que levar suprimentos. Eu estou criando uma história aqui para nós entendermos a complexidade que era a situação. E ele está obedecendo um chamado, levando a sua mulher estéril com ele. Vamos embora. Se é para ir, vamos. Em determinado momento, eles já estavam lá, nos versículos anteriores aqui, versículo 7 do capítulo 12, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar que lhe aparecera. Só que no versículo 10 do capítulo 12, nós não vamos ler tudo porque é muita coisa, chega uma fome terrível naquela região, em toda aquela terra, uma fome. Então eles resolvem descer para o Egito. Até aí, nós vemos que foi uma decisão até mesmo prudente. Olha, isso aqui está difícil, nós vamos para onde tem mantimento. Uma decisão lógica. Só que a coisa complica um pouquinho. Quando se aproximava do Egito, versículo 11 do capítulo 12.
Ora, bem sei que és mulher formosa. Abrão falando para Sarai. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por sua causa me conservem a vida. Não era de todo mentira, porque ela era meia-irmã dele, sim. Mas, muito mais do que meia-irmã, ela era esposa dele. Então ele usa de uma artimanha. Sarai, no auge dos seus 65 anos de idade, alguns estudiosos dizem que ela estava no ápice da sua beleza, porque ela morreu com 127 anos. Então ela estava aí, para os nossos dias, com seus 30 e poucos, no máximo 40, no auge da sua beleza, muito, muito linda. Então, ele foi, se você pensar humanamente, olha, razoável. Você diz que é minha irmã, eu não tenho nada contigo em relação ao matrimônio, até porque nesse tempo, mesmo que os reis, mesmo aqueles homens que roubavam as esposas dos outros, eles não pegavam e não coabitavam com mulher casada. Ela tinha que ser viúva. Para ela ser viúva, o marido tinha que morrer. Se o marido tinha que morrer, então ele não podia ser identificado como o marido dela. Essa que é a história. Por exemplo, o faraó, ele não pegava uma moça bonita que ele via de terras estrangeiras e logo coabitava com ela. Ele procurava saber se ela era casada, de qual família era. Ela ficava dias passando por uma espécie de purificação no Egito para depois ir para a cama com o faraó. Então, a ideia de Abrão, nós podemos dizer que nos faria pensar nisso também. Só que Deus, irmãos, quando Ele faz uma promessa, tenha certeza que Ele dará todos os meios para que ela seja cumprida. Por mais que talvez não seja através de nós. Talvez nós só estamos preparando o caminho para outro vir e fazer. Muitas vezes nós vemos isso na Bíblia. Alguém querendo fazer aquilo que não era dele. Era para o filho, era para o próximo. Aquele só tinha que preparar o caminho. E às vezes nós somos a mesma coisa. Nós como igreja. Talvez a nossa missão não é fazer uma grande obra, algo que fique para a história. Não. Preparar o caminho. Deixar o nosso legado preparando o caminho. Com toda a humildade. Para que a obra seja feita, para que a missão seja cumprida. Sabe, Abraão, ele fraquejou. Ele fraquejou. Só que Sarai, como uma esposa obediente, e o foco aqui é nela, ela aceitou. Talvez alguém podia duvidar, né? O pensamento hoje que tem de muitas mulheres por aí, não, Sarai não devia ter aceitado. Ela devia ter denunciado Abrão. Ele teria sido morto. Então ela também, com a sua prudência, por mais que o seu marido estivesse incoerente, estivesse errado, ela foi prudente. Aceitou, e é claro, né, eles não fizeram nenhuma resistência. Sarai foi levada até a casa de Faraó. Versículo 14 do capítulo 12. Tendo Abrão entrado no Egito, vieram os egípcios, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram os príncipes de Faraó e gabaram junto a ele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Escravos e escravas, aqui nós entendemos que entra Agar na vida de Abrão. Uma escrava que foi levada por eles do Egito, que foi um presente do faraó, que depois acabou entrando na história, e nós vamos ver aqui. Então aqui, muitos estudiosos afirmam que Agar foi um presente
de Faraó para Abrão. De certa forma, apesar da incoerência dele, Deus usou isso para a bênção dele. Deus poderia ter punido, mas Deus usou isso para que funcionasse a coisa, para que desse certo. E ele saiu de lá ainda com mais posses, porque nesse tempo, quem tinha ovelhas, bois, jumentos, eram os de posse. A posse era essa. Não existia outro tipo de maneira de você dizer que uma pessoa era rica. Porque a terra, eram poucos que tinham terra fixa. Como nós já comentamos, as famílias costumavam ser seminômades. Estavam aqui, estavam lá. Raramente eles habitavam uma terra de forma fixa. Mas a posse era definida pela quantidade de rebanhos e de pessoas que você tinha junto consigo. Porém, versículo 17, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. A Bíblia afirma, os historiadores afirmam que não houve nada entre Sarai e Faraó. Antes que pudesse haver alguma coisa, Deus interviu, ferindo, não se sabe de qual forma essas pragas, mas alguns historiadores levantam a hipótese que foi algo no corpo de Faraó e que veio diretamente para impedir que ele se deitasse com ela. Então Deus interveio no momento exato para que a promessa continuasse. Mas Abrão errou. Uma escolha um tanto quanto imprudente. Deu certo, funcionou. E às vezes nós, irmãos, passamos pela mesma situação, né? Olha, isso aqui não é o 100% certo, não. Aí você vai e fica com medo, aquela coisa, e deu certo. Aí você, puxa vida, passou. É porque Deus interveio. Às vezes na estrada você tem alguns segundos para fazer uma ultrapassagem. Você vai e na hora do vamos ver, o carro não vai, e você, e agora? No final deu certo. Mas poderia não ter dado. Aqui, a primeira situação complicada dos dois, deu certo, passou. Mas poderia ter sido muito pior. Então nós entendemos que não sabemos o tempo que durou essa passagem deles pelo Egito, mas eles levaram algumas coisas, bois, jumentos, ovelhas e escravos consigo. Então eles retornam agora para Canaã. No capítulo 13 vai falar sobre a separação de Abrão e Ló. Nós vamos pular essa parte. E nós vamos para o capítulo 15 de Gênesis, a partir do versículo 1. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, me disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão estava considerando que Eliezer seria seu herdeiro, né? Como ele disse aqui, um servo nascido na casa dele. Ele estava, para respeitar a linhagem, para respeitar uma linhagem masculina, para que ele tivesse um herdeiro, era também permitido nessa época. Assim como você ter um filho com alguém fora do casamento, a esposa dar alguém para ter um filho, para dar um filho ao patriarca, para que a sua herança se mantenha, também era usual aos casais que não tinham filhos escolher. Pegaram um filho de alguém, pegaram um filho de um parente, criar como se fosse seu, para que esse fosse seu herdeiro, para que esse herdasse, né, a sua linhagem, a sua descendência, mas não de sangue. O seu sangue, a sua descendência sanguínea acabaria ali, por não ser esse servo, esse herdeiro, filho do mesmo sangue. Então nós entendemos que Deus
ele ainda não tinha, na verdade Abrão, né? Não tinha ainda entendido. Mas os questionamentos de Abrão são um tanto quanto razoáveis. Senhor, o Senhor tem me prometido descendência. O Senhor tem me prometido até agora um galardão, um povo a partir de mim. Mas se eu não tenho filho, Senhor? Se a minha mulher é incapaz de ter filhos? E aqui nós estamos falando de duas pessoas já com a idade já avançada. Sabe, meus irmãos, como estamos nós diante daquilo que Deus tem nos dado para fazer, Deus tem nos dado a cumprir, e as dificuldades que aparecem? Às vezes nós passamos por situação semelhante. Aqui Abraão não viu saída. Mas como assim? O Senhor está me prometendo tanta coisa, mas se a minha herança vai ser um servo nascido na minha casa, que nem filho meu é. Como que o Senhor está me prometendo esse monte de coisa aí? Abraão ainda não tinha captado a mensagem que ia dar certo. E não era para ele entender naquele momento. E às vezes nós queremos entender, hoje, o que não é para ser entendido. O que é para crer apenas. A fé, nem sempre ela vem através do pleno entendimento. Será que nós conseguimos entender um milagre? Entender a compreensão humana sobre o que acontece no milagre? Nós não temos. Nós cremos. Nós cremos que pode acontecer e que acontece. Mas o pleno entendimento fica aquém da nossa compreensão. E Abraão, eles viveram, né? Sarai estava no meio dessa história. Talvez o mais citado aqui é Abraão, por ser ele o patriarca, o grande patriarca, o pai da fé. Mas a figura central aqui também é Sarai, porque é ela que não pode dar filhos, Abraão. Então eles estão falando dela. Ó, Senhor, minha esposa é estéril. Como que o Senhor faz esse monte de promessas se eu tenho isso em passe aqui? Não tem jeito. Não há solução. E às vezes nós nos vemos, aplicação para nós, na mesma situação. O muro que nos impede de enxergar que o caminho continua. O caminho continua. Tem um depois. Tem a continuação. Mas às vezes nós olhamos para o muro e falamos, isso é grande demais, eu vou ficar aqui mesmo. Isso é muito difícil, já sofri muito até aqui. Abraão podia ter falado, ó, Senhor, me desculpa, mas para mim eu acho que acabou aqui. Mas Deus tem os seus propósitos e tem os seus momentos. A isto respondeu logo o Senhor, versículo 4 do capítulo 15, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí Deus dá uma cepada nele de uma vez só. Fala assim, olha, seguinte, descarta isso aí. Não é para esse servo seu herdeiro, não. Vocês vão gerar um herdeiro. Vocês terão um filho. E esse será o herdeiro de vocês. Então Abraão, conduziu até fora e disse, olha bem que fantástico esse contato de Deus com Abraão. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua descendência ou a tua posteridade. Olha só que magnífico. Deus tira aquele homem desolado, não enxergando as possibilidades, aquele homem que já tinha talvez desistido da promessa. Olha, vai ali, olha para o céu, conte as estrelas, se você consegue. Assim será a tua descendência, a tua posteridade, e vocês vão gerar um filho. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos impedidos de ver. As bênçãos do Senhor estão para nós, assim como as estrelas estão no céu. Basta-nos crer. Basta-nos querermos as bênçãos para abençoarmos. Às vezes nós somos egoístas, né? Nós pedimos, mas para apenas nós mesmos. Apenas para gastarmos os nossos próprios deleites. Não pedimos por mais ninguém. As bênçãos estão para nós. Estão disponíveis. Toda e qualquer tipo de bênção, mas existe a necessidade
de sermos luz, de sermos bênção para os outros. E se nós queremos só para nós, nos é restringido o abençoar de Deus. A torneira é fechada pela nossa própria deficiência. E não sabemos pedir. Ele creu, versículo 6, no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Aqui entra o pai da fé. Ele creu. Agora você imagina esse bate-papo entre Deus e Abrão. Aí você pergunta, não, mas Deus não conversa assim comigo. Se você não abrir a palavra de Deus, de fato ele não vai. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus ele tem o mesmo papo que ele teve com Abraão, ele tem com cada um de nós. Basta buscar. Basta pedir a Deus, Deus fala comigo, através da sua palavra. Às vezes quando nós queremos ouvir Deus hoje, nós vamos no YouTube e procuramos o título da mensagem que nós queremos ouvir. Quero que você fale sobre isso hoje, Deus, para mim. Pá. Aí você vai ouvir o que você quer. Mas quando você busca na palavra de Deus e busca que Ele fale comigo, aí sim Ele vai falar. E o papo dele vai ser tão íntimo como foi esse aqui. Vai lá, Abraão. Sai da tenda. Olha para o céu. Assim que vai ser a sua descendência. E ele creu. Às vezes nós não cremos. Deus mostra, Deus orienta. Está difícil, Deus abre uma porta. Está desempregado, Deus te dá um emprego. Tudo está fluindo de uma forma já inacreditável. Mas você, eu, ainda não conseguimos crer. Às vezes as pessoas ao nosso lado sendo tão abençoadas por Deus e achando que é tudo acaso. Não bate no peito, não, isso aqui é meu, fui eu que consegui. É Deus te mostrando que Ele é Deus, que Ele existe. Coisas impossíveis acontecem, as pessoas batem no peito, não, eu consegui, isso aqui é meu. Ah, quanta ignorância. Pessoas são impedidas de ver através da sua ignorância. Então, irmãos, apesar de Deus ter dito que o casal Sarai e Abrão iam gerar um filho, disse para ele, no capítulo 16, Sarai entrega Agar, a serva que veio do Egito, para coabitar com Abrão, para que através dessa união fosse gerado um filho. A partir do versículo 1, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Abraão já estava nessa altura com 86 anos, mais ou menos. A coisa estava apertando. Agar, ela mais ou menos 10 anos mais jovem que ele. Sarai. Então já estava com seus 76. A idade chegando, a promessa ainda não se cumpria. Sarai não engravidava. Provavelmente as tentativas eram contínuas, porque existia a promessa, olha, ela vai gerar um filho. Então Sarai olha determinado dia e fala, olha, não vai ter jeito não. Os estudiosos afirmam que Agar era formosa também, uma bela criada e muito mais jovem que Sarai. Talvez no auge dos seus 30 e poucos anos. Então, Sarai pega a sua serva egípcia e entrega para dormir com Abrão, para que, através disso, e também era permitido, se a esposa fosse impedida fisicamente de ter um filho, ela poderia dar uma serva ao seu esposo, com o consentimento de ambos, e através desse
relacionamento nascer um herdeiro para o casal ou para o patriarca. E assim foi feito. Sara errou. Sarai errou. Errou em não acreditar na promessa. Mas como Deus tem os seus caminhos e os seus propósitos, até essa união aqui foi abençoada. Nós sabemos da história. Nós sabemos que Ismael, que foi quem nasceu, né, da união de Abrão com Agar, também foi prometido a ele uma grande posteridade, uma grande descendência, e os seus descendentes estão por aí até hoje, causando problemas, é verdade, mas estão aí. Então, Sarai fracassa, erra, não acredita na promessa, mesmo ela sendo recebida diretamente do próprio Deus, através de um sonho, através de uma conversa de Deus com Abrão. Ela fala: olha, não tem como esperar mais não. Deita com Agar, se você quer um herdeiro, vai ter que ser assim. E não sei se foi bom ou não, mas Abrão aceitou. Eu acredito que aqui foi uma falha conjunta. Ela ter proposto isto e ele ter acatado. Mas, provavelmente ele também, depois de tanto tempo passado da promessa, ele falou: olha, vamos lá, não tem jeito. É isso mesmo. E nós sabemos o que acontece. Versículo 7 do capítulo 16. Na verdade, nós vamos ler aqui que... Versículo 4, primeiro. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela engravida. Logo em seguida, a situação. E ela agora começa a desprezar Sara. Veja bem que coisa complicada. Provavelmente, Agar era uma das mais íntimas servas de Sarai. Estava no convívio ali sempre do casal. Então agora ela se torna a segunda esposa, vamos colocar assim, de Abrão. E agora ela engravida dele. Você imagina a situação agora, a convivência entre os três. E todos os demais, né, que sabiam da situação. Ela começa a desprezar Sara, fala assim: olha, o filho que você não podia dar para ele, está aqui, na minha barriga. Agora você tem que me servir. E é claro que Deus, ele deixa alguma coisa de ruim acontecer. Deus, ele deixa às vezes a coisa bagunçar um pouquinho, para a gente entender. Para a gente entender que não deveria ter sido feito daquela forma. Para a gente entender que deveria ter sido feita outra escolha. Deus deixa às vezes o mal chegar perto, a coisa desengrenar um pouquinho. Está vendo? Agora talvez você aprende. Mas sempre Deus tem um propósito. Deus prometeu que Ismael também teria uma grande descendência. Versículo 7 do capítulo 16. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a sua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Sarai foge. Depois de uma contenda ali com Agar, foge. Depois de uma contenda com Sarai, ela junta as coisinhas dela e desce de volta para a sua terra. Fala: eu vou embora para o Egito. Já que eu não sou bem-vinda aqui, eu vou embora. Mas o anjo do Senhor, olha bem que coisa. Deus, até nas escolhas erradas dos seus filhos, Deus, ele põe a mão e ajeita e conserta de novo. Ele vai atrás e fala: não, pode voltar. Pode voltar, que esse filho seu aí tem propósito. O seu filho está também na missão, está na história. Ele vai cumprir uma missão. Pode voltar. E humilha-te lá diante da sua serva, que você tem ainda algo a cumprir. A rivalidade entre os descendentes de Isaac e Ismael é frequentemente
mencionada como uma das raízes dos conflitos entre judeus e árabes. Nós sabemos que os árabes são os que descenderam de Ismael, e o povo judeu é o povo escolhido por Deus, descendeu de Isaac. Então, essa parte da história, Abraão, aos 86 anos, tem um filho com Agar. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nós vamos ler o texto todo, mas Deus novamente traz a promessa, falando diretamente, agora muda o nome. Olha, Abrão já não será o seu nome, mas será Abraão. E agora nós vamos você vai ser pai de grandes nações. A terra das suas peregrinações serão te dadas como herança. Versículo 15 do capítulo 17. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Deus fala de novo: olha, essa mulher estéril sua vai ter filhos, sim, senhor. Apesar de você ter me desobedecido antes, ter cometido um deslize e já ter um filho, que aqui no nascimento de Isaac, Ismael já tinha seus 14 anos, apesar do seu erro, eu escolhi você. E vai ser através de você que eu vou construir o meu povo. Que eu vou ter a minha linhagem santa, que vai vir através de você, através do seu filho, virá o Messias. Virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Virá aquele que vai quebrar toda essa maldição e levar o homem de volta ao paraíso. Então, no capítulo 17 de Gênesis é refeita novamente a promessa. Sarai já não será mais o seu nome, e sim Sara. E através dela vocês vão ter filhos. Capítulo 18, novamente o Senhor aparece a Abrão. Versículo 1 fala aí: nos carvalhais de Manre, eles estavam sentados à entrada da tenda, no maior calor do dia, no caso, no momento de mais sol, mais incidência solar no dia. Então Deus, ele fala de novo com Abraão. Nós não vamos ler o texto, a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Aqui no caso, Abraão recebeu 3 anjos. Onde está? Ele respondeu: está aí, na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo
dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que te darei ainda a luz, sendo velha? Sabe, meus irmãos, será que nós temos acreditado plenamente? Ou, de certa forma, nós também temos rido das promessas de Deus para a igreja? Porque quando nós falamos povo escolhido, nós estamos falando também da igreja. Porque em certo momento da história, os judeus foram deixados de lado por um tempo. Esse é o momento da graça, o momento da igreja. Nós somos povo de Deus. Então, quando o texto fala nisso, ele está falando também para nós. Será que nós temos simplesmente crido, acreditado, apesar das circunstâncias? Ou nós temos rido, de certa forma, debochado? Ou apenas olhar assim e falar: isso aí é impossível. Quando nós usamos aquele termo, né? Só Deus, quer dizer que você já desistiu. Quando você usa esse termo: isso aí, só Deus. Ou seja, já não tem jeito mais. Você não está dizendo que Deus vai abençoar. Não, você está dizendo que já era, já foi. Não tem solução. A nossa fé hoje está muito aquém. E aí é a diferença entre nós e as figuras bíblicas. A fé deles, o agir deles em prol dessa fé é diferente. Nós vivemos para nós, irmãos. Nós vivemos a nossa vida. Aquele que pensa ser diferente está mentindo para si mesmo. Nós vivemos a nossa vida. O tempo que sobra, nós fazemos um esforço para estarmos juntos, para falarmos um pouco de Deus para alguém e tudo mais. Mas nós vivemos a nossa vida. Essas pessoas viviam o que Deus queria. Eles viviam a promessa. Deus mandava sair daqui e ir embora e não queria saber, juntava as coisas e ia embora. Quem vai fazer isso hoje? Ah, irmão, mas não precisa dessa... Será que não precisa? Será que Deus não tem chamado muitos aí e a pessoa ignora? Será que Deus não nos tem chamado para uma missão? Talvez dentro de casa mesmo você consegue fazer alguma coisa e você ignora: não, isso aí não é comigo. Nós cantamos hinos, né? E fala que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Cantar é bom, mas e aí? Quem tem que ceifar somos nós. Quem tem que ajudar a fazer essa mensagem chegar aos povos somos nós. É muito fácil criticar quem faz. E nisso nós somos mestres. Os mestres da crítica somos nós. Mas fazer, crer, realizar é difícil. Sara riu. E aí eu poderia tecer uma crítica a Sara. Puxa vida, Sara, mas como assim você ri? Está tão na cara que Deus vai te abençoar e você ri. Nós temos a mesma atitude, irmãos. A mesma atitude. Nós estamos vivendo ali um momento agora de construção. Só a fé não constrói, irmão. Só o reunir, conversar e vamos fazer, não constrói. Tem que pegar. Tem que ir lá, mão na massa. Tem que ter aquele que puxa a equipe. Tem que ter os outros que ajudam, os ajudantes ruins, como eu sou um deles. Mas estamos lá. Existe o fazer, e o fazer tem que ser feito. Falar é fácil. Sara riu. Mas nós não estamos diferente dela. Ela talvez tinha uma compreensão muito pequena daquilo que estava acontecendo com ela. Hoje, para você falar que não está entendendo o que a Bíblia te diz, olha, você não está querendo nada. Eu não estou querendo nada. Porque o conhecimento está disponível para nós, está aberto. A palavra de Deus está aqui. E ainda é um privilégio. Vai chegar o momento que não vai ter mais. E aí muitos vão clamar: puxa vida, cadê a palavra de Deus para a gente ler? Não, mas passou o tempo. O tempo passou, você não aproveitou. Vai chegar esse momento. Não será a nossa geração, mas vai chegar.
Nós temos mais uma situação complicada na vida dos dois, ainda antes do nascimento do filho da promessa, que é no capítulo 20, uma situação com Abimeleque. Nós não vamos ler o texto todo novamente, porque são muitos versículos. E Abraão, ele procedeu da mesma forma que foi lá no Egito. Versículo 2 do capítulo 20. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Não vou ler, os irmãos conhecem a história. A gente resumir aqui para nós adiantarmos. Mais uma situação semelhante à anterior. Abraão mente, uma meia mentira, 75% de verdade. Funcionou? Funcionou. Mais uma vez, Abraão, Sara, correndo o risco de serem tirados do plano de Deus. Nós sabemos que Deus, ele fez a sua tentativa com Adão e Eva. Adão e Eva falharam. Foram expulsos, seguiu. Chega em Noé, Deus ia destruir todo mundo. O irmão falou aqui na hora da ceia. O ideal para que ficasse tudo 100% era não sobrar ninguém. Mas mesmo assim, Deus achou alguém que tinha um pingo de fé, alguém diferente. Falou, vou salvar essa família, vou destruir o resto. Assim foi feito. A segunda tentativa de Deus, através da família de Noé. Depois, as gerações vão seguindo e dá tudo errado de novo. Abraão é a terceira tentativa de Deus de criar um povo para ele. De ter uma descendência que ele pudesse trazer à terra, através dela, o Messias. E eles falham. Eles cometem erros. Correndo o risco, assim como os outros, de serem tirados dos planos de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós incorremos também nesse risco. Apesar de salvos, às vezes Deus precisa nos dar um chá de cadeira. Nos encostar num canto, dizer que, peraí, as suas escolhas estão te impossibilitando de continuar na missão. Você está errando demais. Você entendeu, você crê, Abraão creu, mas, peraí, você está errando. E às vezes nós não queremos entender. O bom pai corrige. E o bom filho entende, talvez na hora não. Mas ele depois é para o seu bem. Mas, novamente, acontece que Deus intervém, avisa Abimeleque através de um sonho: olha, não faz nada não, que ela tem marido. Se você cometer alguma coisa com ela, eu vou tratar com você. Então, novamente, os dois escapam. Ela sai ilesa novamente. Quase é levada a deitar-se com outro rei. Por culpa, por negligência, por imprudência dos dois. A culpa não é só de Abrão. A culpa é dela também. Então, no capítulo 21, acontece o inesperado, ou aquilo que eles deviam esperar, né? Sara com 90 anos, Abrão com 100, o seu primeiro filho com Agar já tinha seus 14 anos, nasce Isaque. Visitou o Senhor a Sara, capítulo 21, versículo 1, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu, ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Será que era tão difícil crer? Será que era tão difícil esperar? É muito fácil nós também olharmos e julgarmos, né? Imagina um homem com 100 anos, com uma promessa de uma descendência, e esse filho não vem. Às vezes não passa na nossa mente o que passava na mente de Abraão. Mas, como que é isso? Quando que eu vou ter esse filho? 100 anos. É claro que
Pessoa com 100 anos nessa época não é os 100 anos de hoje, né, irmãos? Estamos falando aqui de alguém por volta, no máximo, de seus 50 anos hoje. Ainda em boa forma. Com certeza em muito melhor forma do que se chega aos 50 anos hoje. Mas, mesmo assim, uma situação complicada. 100 anos e ainda à espera de um milagre. Eles estavam aguardando um milagre acontecer. Como estaríamos nós, irmãos? Essa é a pergunta que eu faço para mim, em uma condição dessa. Depois que nasceu Isaac, será o que passou na cabeça de Sara? Puxa vida, eu fiz um erro tremendo ao entregar Agar a Abraão. Às vezes nós não, na maioria das vezes, ou em quase todas elas, nós não medimos as consequências das escolhas. Toda a ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. A palavra plantada hoje, ela vai brotar amanhã. Então, não tinha como uma escolha dessa aqui não causar nenhum efeito na história. A escolha de Sara entregar a sua serva a Abraão. E causou e causa até hoje. Mas mesmo assim, Deus deixou que acontecesse. E sabe, às vezes você olha e vê toda a turbulência na sua vida e pensa, puxa vida, Deus não está comigo mais. Se está acontecendo isso tudo? Não. Isso aí é consequência das suas escolhas. Das minhas escolhas. Se está assim, se está difícil e não era para estar, é por culpa minha. Deus está comigo sim. Se eu estou de pé é porque Ele ainda está comigo. Está ruim? Você está colhendo o que você plantou. Essa lição que nós temos que tirar daqui. Existe, né, até hoje, tanta divergência entre os povos por uma escolha errada. Mas Deus podia, irmão, não ter deixado que Agar concebesse. Não. Ele tinha que ter deixado sim. Para que Sara aprendesse a lição. Que uma escolha errada traz envenenamento, traz uma colheita maldita por gerações e gerações. E essa lição é para nós hoje também. Uma escolha que pode trazer desafios, ela tem que ser medida as consequências. Isso vai me trazer mais benefícios do que malefícios? O que eu vou colher disso? Então, nasce o filho da promessa. E o que acontece? Versículo 8. Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo que Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. A contenda já começou aqui. Olha, um rapaz de 14 anos caçoando de um bebê que tinha acabado de nascer. Irmãos, nós sabemos como que funciona, principalmente nessa idade, essa diferença de idade. Ao mesmo tempo que se amam bastante, existem os seus problemas. Mas aqui nós estamos falando de linhagem, de descendência, de uma mãe fora do plano de Deus, vamos colocar assim, que foi uma escolha errada de Sara, e o filho da promessa. Isso poderia até implicar em risco de vida a Isaac. Apesar, né, de com certeza ele ser muito bem vigiado, muito bem cuidado. Mas a coisa poderia ser, tornar um agravante maior. Então nós sabemos, nós conhecemos a história. Sara expulsa, manda Agar embora. Nós sabemos que aqui há uma separação entre os dois. Versículo 14, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão, odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Abraão também foi firme. Olha, se é a minha esposa, que é a esposa que Deus
quis que fosse a mãe do herdeiro. Ela me deu agora, ela me concedeu esse filho. Agora eu tenho o de fato o verdadeiro herdeiro. Agar, sua estadia aqui, sua hora de ir embora chegou. Vai. Alguém pode ponderar, não, mas não precisava, eles poderiam conviver juntos. Ele tomou a decisão firme. Talvez ele devia ter feito isso antes. Mas Abraão esperou o momento certo, ouviu sua mulher, para que a coisa não tomasse uma dimensão diferente, e a despediu. Sara foi sábia. Não haveria paz, não haveria como ela criar esse filho da maneira como deveria, com a presença de seu irmão, com a presença de Agar, de uma outra cultura, tendo ela também um filho de Abraão, ou seja, estavam ambas, vamos dizer assim, que no mesmo nível, apesar de ela não ser a esposa legítima, mas ela tinha um filho. Então ela estava sendo tratada como se fosse uma esposa. Sara fala, olha, despede ela, não quero que faça nenhum mal, mas dispensa ela, manda ela embora. Às vezes, irmãos, nós perdemos a chance de resolver alguns problemas porque nós temos dó demais, nós temos medo demais, receio demais. Às vezes tem que deixar embora. Às vezes tem que colocar a muamba de alguém nas costas dele e falar, vai embora. Porque está atrapalhando o nosso trajeto. Está atrapalhando a nossa caminhada. Às vezes alguém vai ser muito mais abençoado longe de você, longe de mim, do que ao nosso lado. A gente tem que ter essa percepção. Talvez você quer alguém do seu lado que está te atrapalhando, que está te impedindo de caminhar. Alguns caminham, outros manquejam. A estrada nem sempre é igual para todo mundo. Mas, se está atrapalhando a nossa caminhada, o cumprir da missão, despede. Manda embora. Dê a ele tudo o que precisa para caminhar. E isso eu estou falando de qualquer situação. Talvez uma ansiedade que nós alimentamos que não vai levar a lugar nenhum. A ansiedade é algo terrível. Até de uma coisa boa. Ela acaba sendo prejudicial para nós. Despede. Pede a Deus que o livre. Deixe acontecer. Aguarde, creia. Então nós chegamos no capítulo 23, em sua morte. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. O que nós podemos tirar de lição da vida dessa mulher? Como eu disse antes, a Bíblia ela não esconde os erros dos grandes homens e das grandes mulheres. O apóstolo Paulo cometeu erros. Erros pesados. Mas ele foi o apóstolo Paulo. Assim como os demais apóstolos. Alguns deles creram só depois que Jesus ressuscitou e que eles tiveram certeza. Tiveram 3 anos para acreditar e não acreditaram. Acreditaram depois. Às vezes nós olhamos, não, eles eram super crentes. Eles eram, de certa forma, alguém que era incapaz de não crer. Não. Tão errôneos quanto nós. Tão pecadores, tão fracos quanto nós. Mas para eles, Deus tinha uma missão diferente. Sara foi escolhida por Deus para ser a mãe de Isaac. E pronto. Estava determinado. Não interessa o que acontecesse. Não interessava o problema. Ia acontecer. Assim como aconteceu. Ismael foi uma escolha errada de Sara. Foi algo que poderia ter sido evitado e a história seria muito diferente. Mas Deus, às vezes, permite
o erro. E erros que podem ser custosos para nós. No final eles creram. Sara teve o filho, deu início à linhagem, à descendência que Deus tanto aguardava, que Deus queria, que Deus, olha, essa é a minha descendência. Através daqui que vai nascer o Messias. Mas eles erraram muito. Sara, uma mulher de grande fé, teve um papel fundamental na história bíblica, sendo mãe do patriarca Isaac e matriarca do povo de Israel. Sua vida reflete os desafios da fé, as promessas de Deus e o cumprimento de seus planos, mesmo nas dificuldades. Como estamos nós, irmãos, com os planos de Deus para nós? Será que o plano de Deus para você é só vir aqui, sentar, ouvir os louvores, ouvir a mensagem e voltar para casa e só isso? Ou você tem algo mais a cumprir em todo esse grande complexo que é o Evangelho, que é a igreja? Em todos os meios aonde nós estamos inseridos, no seu trabalho, na escola, existe lá um cumprir que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. No seu círculo de amigos, será que você tem deixado, eu tenho deixado Deus cumprir o plano dele em mim? O plano que ele tem para mim? Será que eu tenho deixado ele cumprir? Será que eu tenho me esforçado em cumprir? Ou eu estou aquém? Não, eu vou viver a minha vida. Se der para ajudar, eu ajudo. Se não der, também não faz diferença. Tem quem faça. Essa mentalidade mata. Não tem quem faz. Eu não preciso fazer nada, eu sou fraco, eu não sei. Eu poderia estar ouvindo aqui o irmão Barnabé, o irmão, muito melhores. Mas se a missão é essa, de estar aqui, de falar alguma coisa, vamos fazer. Do jeito que nós conseguimos, com as forças que temos. Vamos fazer. As nossas escolhas vão ter consequência. Você pode ter certeza disso. Não é só a história de Sara que demonstra isso. É certo que, por sermos fracos, escolheremos às vezes errado. E teremos Deus para nos ajudar a seguir. Mas Sara creu. Abraão creu. Apesar do fracasso, apesar de ainda dar uma fraquejada depois de crer, mas creu. E deu certo. Será que nós estamos em qual nível? Estamos no nível de deixa rolar? Estamos pensando que Deus não tem nada para cumprir na minha vida? Qual nível hoje você se encontra? Como servo de Deus, assim como Sara. Sara poderia lá abandonar isso, falar, quer saber? Esquece promessa. Estou com 90 anos. Aonde que eu vou ter um filho? Às vezes nós pensamos assim. Abraão, no auge dos seus 100 anos, já sofri muito, já vivi o que tinha que viver. Não quero promessa nenhuma mais não. Às vezes nós chegamos nesse ponto. Não, chega, tá bom assim. E não é isso que Deus quer. Esse tempo todo que demorou, foi a prova da fé deles. Teria como testar diferente? Talvez teria, mas Deus tem seu propósito. Talvez o que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, é apenas um teste. Se nós passarmos, a coisa melhora. Mas melhora como? Às vezes o nosso melhorar é só o visível aqui para nós, né? Mas talvez para Deus não seja isso. Talvez para Deus, para a igreja melhorar, a perseguição precisa aumentar. O cerco tenha que fechar mais. Talvez seja essa melhora que está por vir. E nós estamos achando o contrário. Nós não entendemos. Nós só conseguimos entender o propósito de Deus, o plano dele, quando acontece. E aí, é a fé. Humanamente falando, isso aqui não tinha como dar certo. Já tinha um filho. Para que mais? Ela com 90 anos, ele com 100. Já está cumprida a promessa. Segue a vida. Não.
Deus, ele cumpre do seu jeito e no seu tempo. Se nós não conseguimos esperar, estamos aquém, infelizmente, nós somos deixados de lado, viramos espectadores. A promessa se cumpre na vida dos outros. Você vê alguém sendo abençoado, mas não é pelo mérito dele, é porque ele deixa Deus cumprir a promessa, cumprir a sua vontade. A vida de Sara para nós é um exemplo de que nós vamos errar. Mas nós temos que crer. Errar nós vamos. E às vezes nós prestamos mais atenção no erro dos outros do que no nosso. Aí que perde o rumo de vez. Não, eu estou certo e está todo mundo errado. Sara conseguiu cumprir a missão. Não porque ela era melhor do que ninguém. Nós temos hoje mulheres tão virtuosas como Sara, eu tenho certeza disso. Mas ela creu e Deus cumpriu. Por que Sara? Ah, meu amigo, quando Deus quer, Ele quer. E foi ela a escolhida. Talvez não, você tem uma missão a cumprir, não sei qual, mas você tem. Eu tenho. Que deixemos Deus cumprir a missão que Ele tem para nós em nossas vidas. Amém.